Isso aí, pessoal, mais uma sessão da Câmara de Vereadores aqui de Mauá da Serra, neste 3 de junho, nesta segunda-feira, dia 3. Para você que acompanha a nossa live aí no Facebook, para você que acompanha aqui na nossa página Radialista Danilo de Souza, também a página Danilo Notícias, pelo meu blog do Danilo de Souza, www.danilonoticias.com.br, e para você que acompanha também através do YouTube, a sessão da Câmara de Vereadores desse dia 13 de junho de 2019.
Declaro aberta a sessão ordinária do dia 3 de 6 de 2019. Quero agradecer a presença de todos os vereadores presentes na sessão, agradecer a presença do ex-vereador, do vereador Marcos Macedo, quero agradecer a presença do Luciano, Prevenção de Drogas, também fez a sua transmissão ali pelo seu, pela live, seu Face. Também quero comentar o Danilo, também está fazendo ali a transmissão da nossa sessão, sempre na sessão acompanhando, através do seu blog, através das lives também pelo Facebook. Queria agradecer a presença também dos demais senhores que fazem presente aqui na plateia, na Câmara, do vereador. Gostaria também de agradecer a presença dos nossos funcionários, da FCN, advogado da Câmara, do Rafael, do seu Hélio. E dizer uma boa noite a todos os moradores de Mauá da Serra que acompanham nós através das lives da internet. Gostaria de iniciar o nosso trabalho, como de costume, passando a palavra ao vereador José Márcio Farias, que está fazendo a leitura de um trecho bíblico e, na sequência, a oração do Pai Nosso. Boa noite, senhor presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, a todos que estão presentes, ao Danilo, Luciano, Diego, Toninho, Francisco, Marco Macedo, Dedé. Quem de vocês não deseja a vida? Quem não quer a vida longa para prosperar? Então, guardem a língua de falar mal e os lábios de dizer mentiras. Evitem o mal e pratiquem o bem. E sem descanso procurem a paz. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Como sempre de costume, coloco a ata da sessão do dia 27 de 5 de 2019 em discussão e votação. A ata se encontra em discussão. A ata se encontra em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. A ata se encontra aprovada por unanimidade de voto de todos os vereadores presentes na sessão. Gostaria de abrir um pequeno expediente, com leitura de convites, indicações, requerimentos, demais projetos trazidos para essa sessão. Convite da Secretaria Municipal de Educação. A Secretaria Municipal de Educação, juntamente com a Prefeitura Municipal, convido Vossa Excelência para a segunda Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional com o tema Comida de Verdade no Campo e na Cidade, o que temos e o que queremos. A conferência é realizada no dia 5 de 6 de 2019, às 13 horas, local Sem Mave, Rua José Rodrigues da Silva, sem número, às 13 horas. Mauá da Serra, 30 de maio de 2019, Vânia Alencar Coutinho, secretária municipal de Educação. Indicação número 024 de 2019. Indico, na forma regimental, ao seletivo senhor prefeito municipal, a necessidade de estudo da ver disponibilidade financeira dessa municipalidade, referente a construir faixas elevadas nos locais públicos e também em locais de muito movimento, que com isso facilite a travessia de pedestre. Justificação. Faço a presente indicação a Vossa Excelência a pedido de vários moradores, pois com isso possam melhorar a segurança para a travessia nesses locais, lembrando que beneficiará tanto os pedestres quanto os motoristas. Secretário da Câmara Municipal, 3 de junho de 2019, Carlos Veloso da Silva, vereador. Indicação número 025 de 2019. Indico, na forma regimental, o excelentíssimo prefeito municipal, a necessidade de estudo da ver disponibilidade financeira da municipalidade, a criação de vaga exclusiva para carga e descarga em frente à padaria Santo Antônio, Mercado Pilate e Barracão de Verduras do Mungão, em nosso município. Justificação. Faço presente indicação a Vossa Excelência a pedido do proprietário dos estabelecimentos, pois existe muita dificuldade para que as mercadorias sejam entregues, e essa vaga se faz necessária devido ao fato de não haver local com marcação que possibilite a descarga das mercadorias. Secretaria da Câmara Municipal, 3 de junho de 2019, Paulo César Sônia, vereador. Indicação número 026 de 2019. Indico, na forma regimental, ao excelentíssimo prefeito municipal a necessidade de estudo a ver disponibilidade financeira desta municipalidade quanto a construir dois
banheiros, masculino e feminino, no campo de futebol Society Newton César Lacerda, em nosso município de Mauá da Serra. Justificação. Faço presente indicação a Vossa Excelência, onde vem recebendo várias reclamações dos moradores daquela localidade, sendo como não existe banheiro, estão urinando nas proximidades do campo Society e com isso causando transtorno aos moradores. Sendo assim, peço com urgência que tal indicação seja executada. Secretaria da Câmara Municipal, 3 de julho de 2019, Luciano Roberto Pinto, vereador. Requerimento número 010/2019, excelentíssimo senhor, presidente da Câmara Municipal de Mauá da Serra, Paraná, Givanildo Lopes, abaixo-assinado vereador com assento dessa Casa de Leis, depois do pedido plenário na forma regimental, requer que seja oficiado o senhor prefeito municipal, solicitando informações qual o custo total da reforma do ginásio de esporte Macedão, e ainda informar qual foram os serviços realizados e qual a metragem total pintada executada no ginásio, pois a lateral e os fundos estão sem pintura. Termos que pede deferimento, Mauá da Serra, 3 de julho de 2019, e Givanildo Lopes, vereador. Requerimento número 011/2019, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Mauá da Serra, Paraná, Givanildo Lopes, abaixo-assinado vereador com assento dessa Casa de Leis, depois do vídeo plenário na forma regimental, requer que seja oficiado ao excelentíssimo prefeito municipal, solicitando informações sobre o decreto 49/2019, onde se solicita a apresentação de atestado médico com identificação da doença e classificação CIT. Porém, após algumas pesquisas, verifiquei o entendimento de alguns tribunais, bem como normativas médicas, onde determina a não obrigatoriedade da identificação do CIT, que só poderá ser indicado com o consentimento do paciente. Assim, não seria mais apropriado a adequação do referido decreto, para não gerar maiores transtornos para o servidor, como para o executivo. Termos que pede espera de deferimento, Mauá da Serra, 3 de julho de 2019, Givanildo Lopes, vereador. 3, presidente. Abertura do pequeno expediente, a palavra ao senhor Luciano Roberto Pinto Faísca. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, senhores aqui presentes. Gostaria primeiramente de agradecer a Deus por uma oportunidade de estar aqui representando o nosso município. Tão pequeno, mas grandioso em obras, eu sinto orgulho de andar nas ruas e ver bastante coisa acontecendo na nossa cidade. Mesmo que tenha uns engraçadinhos, que faz piadinha, tem um funcionário de uma auto center aí, que é perto do Verona, fizeram uma enquete aí para os possíveis candidatos a vereadores. Eu fiquei até gratificado que ele não lembrou de mim, porque ele falou assim, o Faísca e o animal ganha de vereador, qualquer um ganha na cidade. Sonhar é para todos, realizar é para poucos. E eu nunca tive sonho de ser vereador, eu estou sendo vereador. Não estou com o status de vereador, estou sendo vereador. Então, com esse rapaz que falou de mim, primeiramente eu quero que Deus abençoe o senhor, que o senhor saia de candidato e seja eleito, faz pelo menos 1% que eu estou fazendo, porque eu não estou aqui brincando. E agora eu quero falar da minha indicação, que é sobre dos banheiros, que eu já discuti até um campeonato lá que foi interno da prefeitura, aí vi umas dificuldades que tinha, aí já tive reclamações também, aí por isso que eu fiz a indicação dos banheiros, porque eu acho que é uma necessidade, não é vaidade, é necessidade, que tem até mulheres que estão participando, jogando bola lá, então eu acho que é válido, eu acho que um custo não é tão alto para fazer 2 banheiros. E gostaria também de falar, sabe, eu estive no ginásio Macedão, vi umas coisas que eu não gostei, mas conforme o andamento dessa semana passada, que foi meio turbulenta para mim, a cabeça nossa tem hora que quase funde, tanto de você pensar em coisa e tentar fazer, eu não fiz requerimento, mas o nobre vereador, agora quando eu cheguei aqui nessa casa, ele falou para mim que fez requerimento, eu vi bastante coisas que talvez já choveu muito também, bastante coisa que aconteceu lá, mas eu acredito que vão ser reparados. E só queria, estou falando mais isso porque o responsável pelo esporte, ele está querendo cobrar R$50 por horário. É significante R$50. Se dividir em 15, não dá nada para ninguém, 20 não dá nada para ninguém. Mas nós já pagamos tantos impostos, nós pagamos tanta coisa, e nós pagar R$50,
Para quem não tem, é bastante. Para quem tem bastante, se torna pouco. Mas, como eu comentei hoje, que nós investíssemos mais um pouquinho no esporte, nós economizávamos na saúde. Porque tudo que você investe no esporte é saúde. Como ex-atleta que eu sou, eu, graças a Deus, até hoje não tenho pressão alta, não tenho nada, mas eu participei mais de 100 corridas no Paraná inteiro. Eu tenho os troféus e medalha, quem entrar perguntar meu nome no circuito Sesc. Eu sou o cara que tem o segundo menor tempo aqui dentro de Mauá, no atletismo. Mas o nosso tempo era difícil, que nós trabalhávamos, tinha que perder o dia, como fui sacador, tinha que perder o dia trabalhando no domingo, que era na época de safra, para representar o município. E nós tínhamos que pagar a diária do motorista. A diária do motorista se tornava em torno de R$100. Nós era 4, 5, nós tínhamos que pagar 20. Então, para representar o nosso município, que eu acho que hoje é tão grandioso, e poucas, eu acho que o recurso é 5 horários que tem, acho que é 5 horários que tem, não vai representar nada. Aí, para a pessoa chegar dentro da quadra, ver o estado que eu vi a quadra no sábado, eu acho que desmotiva qualquer pessoa de praticar esporte, e mesmo de pagar esse valor. Que tivesse tudo em dia, tudo em cima, fosse cobrar, eu não era contra. Mas o tipo que eu vi a quadra lá, esse responsável que está pela quadra, eu acredito que tem que melhorar bastante para poder cobrar. E eu também queria só relembrar, nós vamos ter um projeto aqui, que foi muito polêmico na época, que teve, como se diz, gente entregando leite. E nós fizemos um projeto de lei aqui, que foi assim, todas as pessoas que entrar na qualificação para pegar o leite, nunca nós votemos aqui para diminuir leite de ninguém. E eu tive reclamações que hoje tem 100 litros de leite, 70 para as crianças e 30 para idoso. E eu acho que não foi isso que nós votemos aqui. Nós votemos sim para fiscalizar e qualificar, não para cortar quantidade de leite. Hoje eu liguei para a secretária, ela falou também que foi isso, eu falei, olha, nós discutimos muito, isso aí foi até polêmico, um negócio que foi muito ruim para a nossa imagem até, que teve gente que até distribuiu leite na minha vila lá. Eu queria que fosse dar leite para essa velhinha agora lá, que pediu para mim. Você vê, é R$2,50 o leite de leite. Eu queria que fosse lá para dar um leite de leite agora que está pedindo. E outra coisa, foi aquele requerimento que foi feito aqui, acho que foi até com o Paulo César Sônia, o animal, que está uma ação da prefeitura investigando sobre aquela via de estrada, né? Eu gostaria, que fiquei sabendo que vão reformar agora, eu gostaria até de comunicar aos senhores para a semana que vem. Eu não sei como é que funciona o trâmite, mas eu quero pedir o orçamento que está sendo gasto e vamos pedir o apoio de todos os senhores para nós chegar na comissão investigadora na prefeitura, para nós executar esse funcionário que hoje não faz mais parte do quadro de funcionários da prefeitura, para ele arcar com as despesas que nós não podemos, a nossa comunidade não pode pagar pelo erro dos outros. Como ele errou, ele tem que ser punido. Então eu gostaria de pedir o apoio dos senhores para a semana que vem, para nós juntamente chegar na comissão do prefeito, lá quem está investigando, para nós fazer esse funcionário pagar os custos da reforma. E mais isso, muito obrigado a todos. Desculpe aí, é uma coisa que a gente fala que não tem muito anexo, mas para mim, na minha cabeça está certo. Muito obrigado. Passo a palavra ao vereador, senhor Chilei Machado Leite. O vereador dispensa a palavra, com a palavra Fábio Caetano Alves, o vereador dispensa a palavra. Com a palavra, o vereador Paulo César Sônia. Boa noite a todos. Eu fiz um pedido ali para fazer a pintura na frente desses estabelecimentos, que da vez passada eu pedi só de palavra, não fiz papel nenhum. Vamos ver se agora, fazendo com papel, eles podem fazer esse favor para nós, né? Ou, se não fazer até um mês, vou dar um prazo de um mês, de hoje a um mês, se ninguém resolver fazer, eu vou comprar tinta e eu vou pintar lá.
Obrigado. Com a palavra o vereador Carlos Veloso, Carlos Churros. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, aos nossos plateia presente. Fiz essa indicação para que construa essas faixas elevadas, né, na nossa cidade, para que, sei lá, por exemplo, tem pessoas que não respeitam a faixa de pedestre. Eu acredito que teria que ter um policiamento, porque a faixa de pedestre é para o pedestre passar, pedestre. Então eu fiz essa indicação que se construa essas faixas elevadas, né? Essa foi a indicação. E fiquei um pouco triste hoje. Vim todo animado para a sessão, achando que nós poderíamos colocar nessa casa de lei, né, o subsídio da próxima legislatura aí de 2021. Mas aí, pesquisando a nossa lei orgânica do nosso município, descobrimos que somente a Comissão de Finanças que pode entrar com esse projeto. Eu não entendo porque na gestão passada não foi a Comissão de Finanças que entrou com o projeto de diminuir 80% do subsídio dos vereadores, não deles, da próxima gestão, né, que é a nossa gestão. Mas eu queria deixar uma indicação para a Comissão de Finanças e Orçamento, né, que o subsídio dos vereadores da Câmara Municipal de Mauá da Serra, Estado do Paraná, para vigor legislativo em início de 1º de janeiro de 2021, será fixado em parcela única e moeda corrente do país a seguinte conformidade: vereadores, R$400. A gente tira só 50% do salário. A gestão passada tirou 80%. A gente quer tirar, é a minha opinião, 50%. É só uma indicação que estou deixando para a Comissão de Finanças e Orçamento, que é vocês que vão ter que entrar com esse projeto. Tem o meu apoio. E aí, o vereador investido no cargo de presidente, né, que ele tem responsabilidade, mais que nós, R$2.000. Essa era a minha indicação para a mesa, que vocês que vêm no projeto aí, né? E eu espero que não demore muito, porque vai ter muita discussão, né? E estamos abertos a discussões. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Gostaria de pedir a parte do nome do vereador? Sim. Boa noite a todos. Tem como baixar um pouquinho dele? Gostaria de dar boa noite a todos que nos acompanham na plateia, a todos que nos acompanham de casa. Dizer um fato triste que aconteceu hoje ali no nosso posto de saúde em relação à vacina, onde acho que foi a secretária de saúde esteve na rádio anunciando que teria sobrado, né, algumas doses de vacina lá, não estipulando a quantidade certa e a quem se direcionava essas vacinas, né? E daí acabou gerando um certo transtorno, porque a população, como ouviu, foi lá para receber essas vacinas. Teve um funcionário de uma empresa que ligou lá e disponibilizou determinada quantidade de vacina para determinada quantidade de funcionários. Só que essa determinada quantidade de vacinas para essa quantia de funcionários já foi metade das vacinas praticamente que tinha sobrado, que seria em torno de 60 a 100 doses, né? Daí sobrou muita criança, muito munícipe de Mauá que acabando ficando sem, né? Então a gente tinha que evitar esse tipo de informação errada, né, que constrange a população, né? Acho que foi 25 funcionários,
alguma coisa nesse sentido, foi lá, tomou essas vacinas, daí ficou bastante criança, porque essas vacinas são dadas até uma certa idade das crianças. Dali para cima não é mais dadas essas vacinas, e até para os idosos também até uma certa idade, né, que começa a ser dada. Então, eu recebi algumas reclamações do pessoal que me ligou e passou essa situação. Que a hora que chegou na vez da pessoa tomar a vacina ou dar a vacina para a criança, não tinha mais a vacina. Daí você olha lá para frente, tem gente muito mais saudável que todos nós aqui que estava tomando a vacina. E daí você tem lá uma criança de 12, 13 anos que infelizmente foi cerceado o direito de tomar essa vacina, o que houve um constrangimento muito grande da parte dos munícipes. E eu acredito com razão, mas deixar bem claro também que a Cacá lá no posto, ela só aplica a vacina. Ela não foi responsável por ir na rádio e passar determinada informação incorreta, certo? Quem foi lá e falou, então agora vamos ter que se achar uma forma, né, de pegar essas pessoas, pelo menos as que estavam na fila, comprar essas vacinas, não sei fazer de que forma, e fazer essa imunização desse pessoal que estava pelo menos na fila, ou que deixou o nome lá, alguma coisa nesse sentido. Porque às vezes a gente apanha e apanha com razão. Como que eu vou na rádio divulgar um trabalho se eu não tenho a informação correta? Né? Se eu tenho 50, eu tenho que fazer algum trabalho para imunizar 50, porque eu só tenho 50. Se eu tenho 100, é 100. Eu não tenho 200, eu não tenho 300. Então a gente tem que trabalhar com a informação correta, né? Não é com informação distorcida, senão acaba gerando transtorno e daí recebe pancada e com razão, infelizmente. Seria isso, senhor presidente. Como não temos mais nenhum vereador inscrito no pequeno expediente, do início à ordem do dia. Matéria em primeira e única discussão e votação, requerimento número 010/2019, de autoria do vereador Giovanildo Lopes. Solicitando informações qual o custo total da reforma do ginásio de esporte Macedão e ainda informar qual foram os serviços realizados e qual a metragem total da pintura executada no ginásio, pois a lateral e os fundos estão sem pintura. Requerimento do vereador se encontra em primeira e única discussão e votação. Requerimento se encontra em discussão. Como já disse o nobre vereador ali, Luciano, eu estive lá com o pessoal que esteve lá rapando a quadra, porque acredito que se foi feita as melhorias ali, a gente tem que saber quais foram e onde foram. Ali eu vistoriei a parte ali onde entravam os pombos ali dentro da quadra ali, não foi adicionada nenhuma tela ali de proteção. A parte dos fundos não tem nenhuma pintura nem nada. Acho que como a gente viu lá, o banheiro ainda tem algumas situações lá terríveis para se resolver. Goteira, pombo lá, que tinha muito lá dentro da quadra. Então, por isso fiz esse requerimento para a gente tirar essas informações. O que foi feito, o quanto foi gasto, né, para a gente estar cobrando mais essa parte aí. Como não temos mais ninguém para discutir, o requerimento do vereador se encontra em votação. Os favoráveis permanecem sentados, os contrários que se levantem. O requerimento do vereador se encontra aprovado por unanimidade de voto de todos os vereadores presentes na sessão. Matéria em primeira e única discussão e votação, requerimento 011/2019, da autoria do vereador Giovanildo Lopes. Solicitando informações sobre o decreto 49/2019, onde se solicita a apresentação de atestado médico com identificação da doença e classificação de CID. Porém, após algumas pesquisas, verifiquei o entendimento de alguns tribunais, bem como normativas médicas, onde determinam a não obrigatoriedade da identificação do CID, que só poderá ser indicado com o consentimento do paciente. Assim, não seria mais apropriado a adequação do referido decreto para não gerar maiores transtornos tanto para o servidor como para o executivo. Requerimento do vereador Giovanildo Lopes se encontra em primeira e única discussão e votação. Requerimento se encontra em discussão. Esse requerimento também, eu fiz ele, que a gente estava vasculhando aqui
em algumas jurisprudências que foram realizadas, até no dia que foi feito o decreto, eu acompanhei e tenho ele no meu celular aqui. Essa classificação CID seria a classificação específica da doença que você tem. Segundo todas as pessoas que entraram na justiça contra os órgãos, as empresas, elas ganharam, né? Porque às vezes a pessoa tem uma doença que ela não quer identificar a doença. Você chega lá para o seu patrão com atestado e daí você vai identificar uma doença lá que não é uma doença tão simples assim. Vamos dizer, seja uma pessoa que seja portadora de um determinado vírus lá, vamos citar o HIV que todo mundo, vamos dizer, tem um pouco mais aí, né, alguma DST nesse sentido. Se colocar num atestado, você vai constranger aquela pessoa. E essa determinação da CID, ela não é uma determinação que se possa colocar num atestado médico, segundo todas as jurisprudências que foi visto, que foram averiguadas, né, por esse vereador. 9. Se caso fosse uma doença transmissível, não pode colocar no atestado médico a classificação da doença. Eu posso colocar lá que um exemplo, o Fábio faltou no serviço tal, e isso é o que basta. Não pode colocar a doença que ele tem. Não sei, mas determinada doença é complicado. É por isso mesmo, determinada doença é complicado. E quem tem que saber é o paciente e o médico. Não é eu chegar aqui, o Carlos é o meu patrão, né? Eu chego aqui com o atestado médico e daí só um exemplo, pessoal, só um exemplo, não é nada isso. Tem uma pessoa que tem sífilis, né? É uma doença que ninguém gostaria aqui de falar que tem. Então, eu não posso chegar para ele e identificar para ele que tem, isso é por lei. Eu não posso identificar para ele essa doença e o médico vai estar entregando para ele o que tem, né? E ele vai poder falar para todo mundo, ó, se afasta daquele cara que ele tem isso. Isso gera o constrangimento. Até perante a lei, aquilo que eu falei dos pacientes que têm HIV, né? Nós não temos nada contra ninguém aqui, deixa bem claro, né? A gente não pode, até por lei, expor pessoas, doenças de forma alguma. Então, quando eu entrego um atestado, esse atestado vai primeiro vamos supor um professor, o professor entrega para o diretor da escola, o diretor da escola entrega no departamento de RH. Então, já se passa uma corrente de pessoas tendo essa informação. Essa informação é ilegal, ela não pode constar. Se você for no posto de saúde e perguntar para qualquer médico ali, essa informação é ilegal, não pode o médico é arriscado o CRM dele, se ele passar essa informação. Boa noite a todos. Só para efeito de informação, parabenizo o Nobre pela atuação com relação ao CID, aos atestados. Hoje de manhã eu tirei cópia dessa lei e levei ao departamento pessoal e automaticamente já fomos lá com o prefeito, o qual passou para o jurídico e ficou de me dar uma resposta, né, sobre até que ponto a prefeitura ou qualquer empresa que seja, né, tem anuência sobre isso aí. E ficamos no aguardo do jurídico analisar se essa lei ela é realmente uma lei que impede a aplicação desse código no atestado. Já fiz isso a pedido de 3 pessoas no município que pediram para que eu verificasse no executivo e no departamento pessoal essa situação. Através disso, parabenizo o companheiro pela atitude. Até porque, em cima do decreto, tem algumas coisas assim que eu particularmente discordo, mas que são de incumbência do prefeito e não do executivo. Mas em relação a essa questão, eu acredito que você deve ter localizado da mesma forma que eu. Todo mundo que entra contra o patrão ganha. Pelo fato da ilegalidade do procedimento. Isso, pelo que eu observei, isso aí foi entrado lá pelo estado de Santa Catarina, aonde por unanimidade, né, eles deram favorável à não aplicação desse código,
porque gera constrangimento, fica muito a público, né? Isso aí é uma questão só entre médico e paciente. E o jurídico ficou de ver essa situação e me passar, e provavelmente através da indicação do Nobre, com certeza essa resposta virá para passar à população. Obrigado. Mas eu vou fazer uma pergunta. Mas vocês acham que é correto, por exemplo, sai um funcionário público, vai lá e faz a consulta, aí todo mês ele vai lá e faz a consulta, traz a prefeitura, só que não fala o que ele tem. E não vai saber se é verdade que ele está indo nesse médico, você não está comprando esse atestado por aí, porque você fazer um atestado tem hoje num computador, para quem tem estudo é rapidinho. Se mandar fazer um carimbo, é rapidinho. Falsificação no Brasil é de ponta. Eu acho que essa lei faz bem, só que ela vai fazer muito mal, principalmente para as firmas. Não para o município, mas para as firmas, vai arrebentar muita firma aí. Então, eu não estou com esse projeto aqui, eu tenho uma cópia ainda comigo, e pelo que a gente adentra nele, lê mais especificamente ele, lá mesmo explica que não altera os procedimentos. É uma situação entre médico e paciente e empresa, se ela buscar juridicamente o porquê. Em caso de justa causa, ela tem direito de buscar a situação juridicamente perante o médico. É a empresa que vai requerer. Se ela, acaso tiver dúvidas com relação à atitude do empregado do paciente, com relação à não aplicação da CID ali e o porquê do atestado correspondente a tempo e tal. Mas a empresa tem direito também de buscar essa informação, que fique em sigilo judicial, pelo que eu entendi no projeto. Até porque, né, eu acredito, né, nisso que o vereador Animal falou, mas nada impede de fraudar do jeito que está. Assim, de tudo. O cara vai colocar lá até doença que não existe, né? Se for por esses meios assim, se for aplicar por fraude, mas é que a gente tem que, é o que está na legislação, então a gente tem que amparar o que está na legislação, né? Nobre, o que eu vi lá, pelo que consta no projeto, é inconstitucional o fato da aplicação, toda a vida foi inconstitucional a aplicação do código da CID em atestado. É isso que eles observaram, por isso que foi retirado esse item de código. Eu só queria comentar, é válido, muito válido, só que eu penso assim comigo, eu tenho meu pensamento, meu raciocínio, e como eu assisto muita televisão, eu acho que todas as pessoas que têm câncer, AIDS, doenças até venéreas, eles conseguem ser isolados. E eles pegam atendimento de fundo de garantia adiantado, tudo de benefício que tiver, vai ter, as doenças mais graves. Porque teve um caso aqui em Mauá, no começo do nosso mandato foi ter uma turbulência, foi uma discussão aqui, que uma menina trouxe um atestado que ela é agente de saúde particular e não podia tomar sol. Pegou as férias, foi para a praia. Aí deixou nós todos de boca aberta, porque como é que ele tem um atestado médico que não pode tomar sol? E o concurso dela, inspetor, agente de saúde. E agente de saúde, eu acho que tem que ter gratuito, acho que não tiver, tem que cobrar da secretária que tem protetor solar. E a pessoa vai na praia. Então tem pontos de vista que tem que dar brecha para a gente discutir. Porque eu acredito que é válido, porque eu, pessoalmente, quando nós temos uma doença, acho que a mais conhecida nossa é o câncer, que já quando chega, você descobre que você está indo por pau, é difícil, de cada 100 sobra 10. Então, eu não tinha que ter vergonha, eu tinha que pedir ajuda. Eu falo pessoalmente da minha pessoa, a minha esposa fez 3 consultas em Apucarana, o médico passando remédio para ela, R$180 a caixa de remédio, que você tem? Nada. Mas não pode você ter nada, tomar um remédio de R$180. Mandou fazer um exame de tudo, agora fez elétrico, coração, primeiro na cabeça, depois não sei o quê. E vira um negócio que nenhum paciente sabe, não o médico sabe. Eles vão fazendo o corpo da pessoa de modo expiatório. Então eu acho que não tem que ter vergonha
da minha necessidade, da necessidade. Abrindo as doenças que é sigilosa, tipo AIDS, uma sífilis, outras doenças mais vamos falar doenças venéreas, que na verdade mesmo, doenças venéreas, acho que a saúde, o SUS não tinha que cuidar. Não tinha que cuidar. Por que não tinha que cuidar? Porque nós não sabemos o que é a nossa prevenção. Nós sabemos onde nós põe, nós sabemos onde nós fala. Será que tem algum inocente no meio da internet hoje? E nós temos que gastar dinheiro com doenças venéreas do SUS, que é o dinheiro da população. Talvez falta um remédio de câncer, um remédio de diabetes. Mas por quê? Porque tem um dinheiro reservado para as doenças venéreas. E a doença venérea foi consequência da vida ou foi por um erro humano? Foi por um erro humano. Então, nós temos que ter consciência que levar o voto do vereador Giva. Voto favorável ao requerimento, só que nós tínhamos que ser mais discriminados. As pessoas tinham que ter mais consciência um pouco que tudo que ajuda um prejudica o outro. Era isso. Muito obrigado. Então, deixa eu ler um trecho aqui do Código de Ética Médica. Né? No seu artigo 102, diz que o médico não pode revelar a doença do paciente sem autorização prévia do mesmo. Né? Então, é uma coisa que, até deixei claro isso para o jurídico ali, está resolvendo, para impedir que existam ações futuras. Né? Porque qualquer ação judicial gera transtorno, tanto para o município quanto para quem for investir com a ação. Era isso. Não, mas eu concordo com o requerimento do senhor, até porque tem que ser observado se tiver irregular no decreto, até que regularize. Então, olhando por esse lado, e outras coisas que tanto que nós já vimos aqui, aprovamos para que fosse pagada uma ordem judicial, um acordo judicial do funcionário, que mesmo sabendo que ele teria a curiosidade de estar trabalhando no setor, mas mesmo assim trabalhou por um tempo determinado, depois alegou que ele teria perdido a saúde pelo motivo dela ter aceito trabalhar sabendo que estava correndo risco de saúde. Que é uma coisa que eu não faria nunca, porque dinheiro nenhum compraria isso de mim. Se eu soubesse que estaria pondo a minha saúde em risco, a minha vida em risco, eu pediria para o meu patrão entrar lá e trabalhar no meu lugar. Então, vá o senhor lá e trabalhe lá, que se o senhor quer arriscar a vida de alguém, arrisca a sua própria. Mas colocando o Paulo César Sônia, o senhor foi muito feliz no que o senhor colocou. Que quando é preciso que o paciente informe, que foi o que o senhor acabou de ler, que ele informe a doença dele, que seja para benefício dele, ótimo. Se for da coluna, ele vai falar. Se for qualquer doença que vai tirar ele do serviço por um tempo determinado ou até aposentar ele não vai se recusar de jeito nenhum em informar a doença. De forma alguma. Esse paciente ele só vai deixar de informar a doença, que é essa CID, que é um código. O código é ético já, até porque na educação é um código para a empresa entrar e saber qual que é o código daquela doença. Já é o próprio recurso humano também, já fica ali de não divulgar isso. Para saber o que o Paulo César disse. A pessoa vai no médico, só por ir lá no médico, pega um atestado, apresenta na empresa, que tem bastante no município, não é um caso fora do comum, mas em várias empresas acontece isso, do funcionário ir até o médico e depois trazer um atestado, não, ou até porque ele foi ser atendido, mas para não perder o dia de serviço. Só pelo motivo de não perder o dia de serviço. As outras doenças, com certeza, tudo que vai falar, o vereador Luciano falou aqui, vai ser colocado, porque vai tirar ele do serviço e vai colocar ele na vida boa, vai aposentar ele, isso ele não vai omitir de forma alguma. O funcionário só vai emitir o atestado para benefício próprio, para ele se precaver que ele deixou de trabalhar e simplesmente foi e pegou um atestado para cumprir essa ordem. Só para ter o documento para dizer, olha, eu fui no médico. O médico não pode colocar, eu compareci no médico, sem falar o que eu tenho no processo dele. Então, eu acho também que o senhor é muito feliz para consertar isso. Porque no Brasil hoje, quando a gente vê e tal, discussão sobre o presidente, a população sempre querendo cobrar que o presidente há 5 meses não está fazendo nada e tal, não é se visto isso, nosso vereador.
O empresário, o patrão que paga, que todo mês ele tem que pagar o funcionário, que ele sabe o custo que ele tem, e não é olhado pelo lado dele isso, quando é colocado dessas particularidades. Quando é a crítica, as coisas, eles não olham para esse lado. E deveria já olhar. Por quê? Só para complementar, que foi o que o senhor colocou. Aí o funcionário pode se colocar lá, o porquê que ele deixou de faltar o dia de serviço, ele ainda é processado, o patrão, ele vai manter o funcionário por mais algum tempo, mesmo sem querer na empresa, e ainda vai pagar uma multa. Porque o funcionário deixou de trabalhar, não colocou o que realmente ele tem, e ainda o patrão foi punido. Então, talvez seja por isso que o Brasil, nós estamos do jeito que está, infelizmente. Talvez é esse tipo de decorrência e da gente querer abrir o critério nesse sentido, de querer que as coisas vá sempre por quanto pior, melhor. Se for divulgado que o cara tem, o cara deu um espirrão, ele só espirrou, mas como ele marcou uma consulta, ele foi no médico, ele tem direito porque ele compareceu no médico. Então, isso tem que ser olhado. Mas é as leis que nós temos, é o Brasil que nós temos. O direito é sempre para quem, na verdade, está cometendo a infração. E não para quem está deixando, fazendo com que ela não se cumpra. Com que é esse caso aqui. Esse caso é para que a pessoa de bem, ela tivesse consciência de saber que ela foi naquele dia, tomou uma consulta de uma outra pessoa que realmente precisa, somente para pegar um atestado e apresentar no dia para ganhar um dia de serviço. Então, quando nós, eu falei na semana passada, quando o povo começar a olhar por esse sentido, não só pela crítica de vereador não presta, vereador não faz nada, não trabalha, por autos próprios olhar e não fazer esse tipo de coisa, com certeza não é o Bolsonaro que vai mudar o Brasil, não. É o próprio povo do Brasil, mas é ele que vai mudar, é a população. Não somos nós, vereador, não é prefeito, não é os outros prefeitos que entrar, se a conscientização não mudar. Agora, quando o povo quiser realmente mudar, que a gente vê muitos casos aqui, que acontece, e esse é um dos casos. A pessoa não ir no posto de saúde 5 vezes por semana, para não tomar a vaga de uma pessoa que realmente precisa lá. E nós sabemos que tempo, quando nós vamos questionar médico, o senhor é testemunha disso, que os médicos não nos falam. Mas, gente, tem gente que vai no posto de saúde, ele só falha de estar chovendo, que o estiver muito forte, estiver frio, daí ele resolve não ir. Mas no dia que está de sol, ele está lá, ele marca e consulta, ele acaba usando o sistema e tomando a vaga de outro. Então é isso que tem que mudar. É o auto-benefício próprio. Quando é bom para mim, ótimo. Se não for bom para mim, nada para ele. Está em comentário aí, pessoal. Eu vou fazer uma pergunta para o presidente. Se o senhor não conseguir me responder hoje, eu deixo para o senhor me responder segunda-feira que vem, se eu tiver a informação. Nós temos uma liberação para pagar aquele negócio da mulher lá do posto de saúde, a lembra que veio, né? E ela continua trabalhando, não dá vaga para outra que quer trabalhar. Quando precisa do serviço dela, ela nunca está à disposição. Ou ela está no médico, ou ela está fazendo consulta, e nós continuamos pagando o salário dela, além de nós ter perdido na justiça por causa de um ex-prefeito que não valia porra nenhuma, por causa de falta de um advogado para ir lá contestar. Nós estamos pagando o salário dela, nós perdemos na justiça por causa desse ex-prefeito, e nós vamos continuar pagando o salário dela, não vai poder apanhar ninguém para trabalhar, para cuidar do povo. Eu só quero que o senhor me responda depois, se o senhor tiver alguma certeza, pode me responder agora, mas senão o senhor me deixa para segunda-feira. Como o requerimento que se trata sobre o decreto, eu posso até fazer um comentário no final, mas o decreto do novo vereador, o requerimento é sobre o decreto 49. Eu não respeito a funcionária, então eu gostaria de só deixar esclarecido isso. O requerimento do novo vereador, como foi discutido, se encontra em votação. O favorável permanece sentado, os contrários se levantam. O requerimento do novo vereador Givanildo Lopes foi aprovado por unanimidade de votos por todos os vereadores presentes na sessão.
Matéria em primeira discussão e votação do projeto de lei número 016/2019. Súmula, altera o dispositivo da lei municipal número 591/2017 e da outra providência. Artigo 4º. O ônus da sessão será de responsabilidade do Poder Executivo. Projeto 50, primeira discussão e votação. Projeto 50, discussão. Você podia ler só a respeito do projeto LEC? O Carlos fez a pergunta para mim do que você está. Alteração ao artigo da lei 591. Na verdade, a prefeitura vai pagar o cargo do controlador interno da Câmara. Ah, sim, sim. O projeto se encontra em votação. Favorável, permaneça sentados. Contrário, que se levanta. O projeto também se encontra aprovado em primeira discussão e votação por unanimidade de voto por todos os vereadores presentes na sessão. Matéria em segunda e última discussão e votação, projeto de lei número 008/2019, LEC, autor Givanildo Lopes e Márcio de Oliveira. Súmula, dispõe sobre o nome de jogador público e da outra providência. Fica denominado Rua Francisco Pereira dos Santos, a rua projetada a ser, situada na Vila Rural Nova Esperança, neste município de Mauá da Serra. O projeto também se encontra em segunda e última discussão e votação. O projeto se encontra em discussão. A todos, né, que não acompanharam na sessão anterior, estamos denominando lá, na Vila Rural Nova Esperança, onde eu resido, lá eu e o animal, a gente mora lá, de Seu Ceará, falecido Seu Ceará, uma homenagem pequena, né, mas é o que está ao nosso alcance aqui. Então, a partir da publicação da lei, vai ficar denominado lá o nome da rua do Seu Ceará, uma grande pessoa aqui no município, né? Acho que todo mundo conheceu o Seu Ceará, que andava com uma peixeira desse tamanho, assim, né? Olha, irmão, ali, se você não concordasse com ele por dentro, você concordava por mal, mas uma pessoa honesta, com um caráter incrível, acho que todo mundo gostava dele, trabalhou quase que a vida inteira na ADRAN, né? Então é uma homenagem que a gente está fazendo para ele também. O projeto se encontra em votação. Favorável, permaneça sentados. Contrário, que se levanta. O projeto se encontra aprovado em segunda e última discussão e votação por unanimidade de voto de todos os vereadores presentes na sessão. Matéria em segunda e última discussão e votação, projeto de número 010/2019, LEC, autor Carlos Veloso da Silva e Luciano Roberto Pinto. Súmula, dispõe sobre a proibição da cobrança de valor ou taxa mínima de consumo de água e tratamento de esgoto neste município de Mauá da Serra, Paraná. O projeto se encontra em segunda e última discussão e votação. O projeto se encontra em discussão. Na verdade, senhores vereadores, senhores aqui presentes, nós discutimos bastante, foi muito polêmico, nós acabamos a sessão, era quase 10 horas da noite, sessão passada, porque é muito polêmico esse projeto, porque uns falam uma coisa, outros falam outras, mas a briga não vai ser nossa. Que nós aprovar esse projeto, acredito que o prefeito sancionar e pôr uma multa para a CEDEPAR não executar a cobrança, vai ser jurídica, daí é com eles, não vai ser com nós. Nós faz lei. Então, quem cumpre lei não é penalizado. Muito obrigado. Por esse projeto ser relacionado a uma área da qual eu trabalho, seria Sanepar, eu volto a dizer, como eu disse na anterior, que não é da competência do município tomar decisões com relação a preços, medidas determinadas pelo governo, pelo Ministério Público, pelo Tribunal de Contas e também pela empresa, quando ela entra através de cumprimento de contrato e ela aprova por A mais B, que é uma planilha de custo. E eu acredito que o Executivo vai analisar e ver que não é da competência do Executivo tomar essa decisão com relação a taxas de água, porque isso aí corresponde ao Estado no todo.
Então não é uma decisão que cabe a um só município. Direitos todos têm que entrar, assim como Maringá, outras regiões, mas na verdade é da competência da AGEPAR, que controla preços, e também do Ministério Público. E por ser da minha empresa, e eu até seria injusto da minha parte apoiar uma coisa que não compete a essa casa e a esse município decretar a favor disso. Só isso, senhor. É complicado, né? A gente não pode nada, não pode fazer nada. Mas é como eu disse na sessão passada, né? Era para ser cobrado 12,98%, isso? Quase 13% da infração sobre a água. Mas como um município entrou, outro entrou, muitas discussões, ela foi 8%. Então, a gente conseguiu, um fala daqui, outro fala dali, conseguimos derrubar 4% sobre a água. Então, é que nem eu disse na sessão passada, né? Diz que uma andorinha só não faz verão, né? Mas ela avisa que o verão chegou. Muito obrigado. Eu respondo ao nobre com relação a isso, porque os 8% foi uma análise feita pelo Tribunal de Contas, mas tem uma parte lá que eles colocam que ainda vão analisar a planilha de custo da empresa e a possibilidade de possíveis reajustes posteriores. O fato dessa casa entrar com o projeto, eu acho que só vem ao caso do aumento que foi solicitado pela empresa e de recursos que todas as instâncias entram e coincide com a atual situação, que foi concedido 8%. O que eu quero informar é o seguinte, que há 5 anos atrás, 2015, 16, 17, 18 e hoje 19, até o ano 2018, os reajustes de água variavam entre 8% a 12%. Então eu acredito que é um direito de todos reivindicar alterações, descontos, ou não cumprimento de aumentos, mas não é da competência deste município. E só uma observação, cadê a Copel? Cadê as tarifas por bandeira? Cadê os aumentos abusivos? Eu, como consumidor da Copel, falo isso, porque eu sou cliente, sou funcionário da Sanepar, mas sou cliente da empresa também. Certo? Não só brigo pela empresa, como também brigo pelos preços junto com a população, os consumidores também. Se é injusto uma taxa de água X e X, e da Copel, como é que fica? Por que ninguém comenta? Pagam abusos em contas de energia, assim como eu pago, por período, bandeiras tarifárias. Eu acho que se essa casa quiser se mobilize a favor da Copel, contra a Copel também, e a favor da população. Vamos buscar também esse direito de reivindicar descontos em energia, assim como a Copel e a Sanepar têm tarifas sociais, certo? Mas também buscar descontos nas taxas. Por que só a Sanepar? Coloco essa situação, desculpe os nobres, a minha forma de falar, talvez pelo fato de eu pertencer a essa casa e também ser funcionário de uma empresa de saneamento. Assim como seria, né, se tivesse aqui um funcionário da Copel que fosse membro dessa casa. Será que seria a mesma coisa? Mas nada impede que os nobres também entrem contra os preços abusivos da Copel também, que é uma empresa do Estado, certo? Então, só essa observação. E também dizer que, baseado em tarifa de água, existem várias situações que podem justificar, em termos de custos. Por exemplo, o gás de cozinha, muito elevado, poderia brigar em cima disso também, a nível de Estado, a nível de município. Cadê que os municípios se levantam contra isso? É só uma observação, porque é um fato só para beneficiar a população. Existem vários fatos, principalmente o gás de cozinha, que atende toda a população e é abusivo.
Nós mesmos sofremos na pele, políticos, com essa situação de gás de cozinha, de consumo, porque a população reclama com relação a isso. E é claro, de um modo geral, o consumidor é afetado de todos os modos. Então eu deixo essa observação. Entrem também com pedido contra a Copel. Seria até justo, certo? Diante da atual situação. Nobre vereador, a gente está discutindo o seguinte, a Copel. Vamos falar da Copel? Se você não ligar uma lâmpada, você não paga. A Sanepar. Se você não abrir uma torneira, você não gasta. Se você deixar uma casa fechada 30 dias, vem R$34 de água para você pagar. Tá. Quanto que foi a inflação este ano? 4,3, quanto que nós temos aí, André? Você lembra? 3, não chegou 4%? Chegou 4%. Para 12% de inflação da água, que ia ser 13%, são 300% acima da inflação? Muito obrigado. Acredito que o nobre está equivocado com relação às situações. Está querendo expor situações em cima de situações. Com relação a isso, eu falei, são planilhas de custos apresentados pelas empresas e elas solicitam esse valor. Não significa que vai ser levado a esse aumento. Entende? Por isso que foi concedido 8%, devido às reivindicações por parte de municípios e juridicamente. Certo? Agora, como o nobre diz, não acende uma luz, não gasta. Não abre uma torneira, não gasta também. Certo? Aí que dá. Porque a discussão maior aqui foi em tabela progressiva de preços. A energia também tem tabela progressiva de preços. Até um certo limite é um valor. Acima disso, paga por uma tabela progressiva de valores. Não é diferente da Sanepar. Respondendo ao nobre diante da atual situação. Só queria comentar aqui, poucas palavras, que na verdade mesmo tem vereadores que dizem que não vai dar nada, o prefeito não vai tocar para frente, não vai tocar, e eu, como se diz, como autor do projeto junto com o Carlos dos Churros, eu acredito que é válido sim, a discussão é válida, para ter conhecimento como é que funciona. Mas eu tenho casa de conhecido meu que vem zerado a luz, gasta pouquinho vem zerado, tudo bem. Eu acredito que tem um projeto em Bucarana, eu vou fazer para a semana que vem sobre a água e a luz, para fazer um projeto que a Copel e nem a Sanepar corte a água dos usuários na sexta-feira depois das 3, porque quem trabalha no Pascoal, trabalha no Império de Legumes, não tem recurso para pagar antes de sábado. Então, vou fazer para sexta-feira depois das 3, entrar um projeto de... Eu posso responder o nobre com relação a esse fato? Não, é só uma resposta. Questão de deixa no comentário, o senhor pode fazer não, só responder só. Depois que ele fizer o comentário. Porque talvez aqui no nosso município não tenha essa lei, só foi feita a lei antiga, que acho que não tem. Em Apucarana foi feita essa lei, mas é para o sábado. Então vamos fazer aqui para sexta-feira, para ser diferente, para dar no opinião deles, para sexta-feira depois das 3, porque eu acredito que muita gente só chega na casa no sábado, que vai recebe à tarde, não tem o dinheiro para pagar água, porque eu falo por mim, eu deixo de dar 3 para um e pagar outro, porque eu vou pagar adiantado. Não precisa, eu tenho a carência de 3 meses de pagar, eu pago cada 3 meses. Então é assim, então vamos fazer para ajudar o resto da população também, né? Muito obrigado. Pode falar, senhor vereador. Eu quero informar o nobre que está equivocado com relação à situação. A Sanepar não corta água na sexta-feira. O último dia dela cortar água na semana é quinta-feira, porque ela dá o prazo de sexta e sábado para o cliente pagar. Principalmente a sexta. O cliente, quando chega em sua casa, na quinta-feira à tarde, ele percebe que a água está cortada pela inadimplência de 3 faturas, que equivale a 90 dias. A Sanepar leva 50 dias para fazer o primeiro corte da água, deixa bem claro. Então, eu acredito que está meio equivocado, não busca informações, certo? A água é cortada na quinta-feira para que se dê prazo. Em hipótese alguma, é cortada na sexta-feira. Existem casos à parte que que a água é cortada até na quinta, ela vai em frauda esta situação,
aí vem uma outra empresa, aí ela cancela, mas já é uma água que já está cortada. E com relação a zero da energia elétrica, eu tenho que informar o seguinte, que a Sanepar concede 4 meses sem pagamento para qualquer imóvel ou terreno que tenha uma ligação, ela concede esses 4 meses praticamente de graça, porque ela cobra uma taxinha mínima de R$19, certo? Coisa que já foi conquistada na justiça isso aí, e hoje ela concede, certo? Então, para deixar bem claro, a Sanepar não corta a água na sexta-feira, certo? Então, eu acredito que o Nobre vai entrar com um projeto sem fundamento. Mas vamos fazer a lei. Só queria comentar as palavras do senhor, que eu sou vereador do município de Mauá da Serra, represento a população de Mauá da Serra, não represento nem uma empresa terceirizada, nem um empresário que me ajudou, porque eu não tive ajuda de ninguém, tive ajuda do povo para me representar meu povo. Todo o meu pensamento está em volta do meu povo. Não estou aqui defendendo empresa nenhuma, que não tenho precisão de defender empresa nenhuma. Que ela estiver certa, não precisa ter de advogado de defesa, que ela está certa, então não precisa ninguém ficar defendendo. Então eu já penso assim comigo, que já que não tem tanto erro, por que tanta defesa? Por que tanta justificativa? Gostaria só de pedir questão de ordem aos vereadores, para voltarem para o assunto, o projeto de lei que está em pauta, ele diz sobre a taxa mínima a ser cobrada da água, pelo Exato, tendo o assunto está passando um critério, aonde está colocando do debate outras empresas que nem é citada no projeto. Não foi, eu gostaria que vocês só fizessem um comentário, a discussão do projeto sobre o projeto em si. Projeto número 016. Senhor presidente, eu considero que como base eu tenho todo o direito e liberdade de informar sobre as outras empresas, porque são empresas fornecedoras. Então, nada me impede de me expor sobre elas, seja em plenário, seja público, certo? Agora, o que eu quero informar é o seguinte, o nobre companheiro está equivocado, porque não busca informações e daí quer fazer projetos sem fundamentos, certo? O fato de eu defender a empresa, não estou defendendo só a empresa, eu estou defendendo a atual situação, que não tem lógica, certo? Não tem sentido. Agora fica uma pergunta no ar, por que a Sanepar? Só uma pergunta no ar, eu garanto que não tem resposta a essa pergunta. Por quê? Quando o nobre companheiro fala que defende uma população, eu já estou no 3º mandato, 30 anos de Sanepar, e fica a pergunta, por que eu fui eleito em 3 mandatos sendo funcionário da Sanepar? Só fica no ar essa pergunta, tá? Com relação a defender a população. E toda a população sabe o meu esforço e a minha dedicação, além daquilo que me compete pelas normas da empresa. Então, aqui encerra minhas palavras, certo? Colocando que eu defendo sim o povo, defendo a comunidade, todos que me conhecem sabem que eu corro atrás, faço além daquilo que a empresa determina, certo? Em muitas situações, fora de horas. Quando um cidadão solicita uma religação da água, eu só vou deixar uma observação. A religação da água teria que ser feita por uma empresa de Apucarana. Ela leva 24 horas para religar a água do cliente. Porém, enquanto ela não tiver um número de pedidos, ela vai esperar as 24 horas para mandar o funcionário de Apucarana. Agora, eu pergunto, e a população sabe me dizer, quanto tempo eu levo para religar uma água? É puro um de flash. Eu saio com a minha moto, vou correndo e religo. Então, a partir do momento que solicitou, eu estou indo. Por quê? Não é para me engrandecer, é porque eu me sinto bem fazendo isso e eu me sinto incomodado com a família que está sem água, certo? Solicitou, eu estou correndo lá e estou religando. E os próprios companheiros sabem disso, o meu esforço. Outro, porém, dentro da Sanepar, dentro da área de retificação de contas, de excesso de consumo, eu faço além ou dentro das normas, mas procuro, através de gerência e tal, amenizar a situação. Tipo, valores exorbitantes, eu trago para pequenos valores, retifico por justificativa, por situações financeiras da pessoa, situações econômicas. Agora, vim querer denegrir a minha imagem, a imagem da empresa,
nesses 30 anos que eu estou e alegar que está defendendo a população, acho bom, quem falou isso, verificar o meu histórico dentro da Sanepar e dentro de Mauá da Serra, que são 3 mandatos de vereador. Agora fica a pergunta, por que eu me elegi em 3 mandatos? E por que eu estou há 30 anos na empresa? Certo? Então aqui encerra minhas palavras, porque esse debate já avançou demais com relação aos fatos. Eu dou risada, eu não aguento um negócio desse. Um projeto de lei que foi discutido semana passada, não tem nada pessoal com nada pessoal, vai estar ajudando a população. O projeto é sobre água, estamos discutindo assunto de água, tarifa de água. É mais do que justo, certo? Eu vou votar favorável a esse projeto, tudo que for para o bem da população a gente está junto. Mas só que, infelizmente, isso não era competência nossa. Eu vou votar por si, mas não podemos ligar a ninguém, isso não vai dar em nada, a realidade é essa. Então, vota contra, é assim que funciona. Eu acho que não dá certo, vota contra. Como já foi discutido, o projeto se encontra em votação. Os favoráveis permanecem sentados, os contrários que se levantem. Projeto do vereador Sr. Luciano Roberto Faísca, Sr. Carlos Veloso, segundo aprovado por unanimidade, apenas com o voto contrário do novo vereador Paulo César Sones Animal e do novo vereador Sr. Egildo Costa Neto. Na frente de última discussão e votação do projeto de número 011 do 1910, Suma, cria anexo primeiro, lei municipal 622 de 2017 e da outros providentes, em frente ao cronograma. O projeto se encontra em segunda e última discussão e votação. O projeto se encontra em discussão. O projeto se encontra em votação. Os favoráveis permanecem sentados, os contrários que se levantam. O projeto se encontra aprovado em segunda e última discussão e votação, por unanimidade de voto de todos os vereadores presentes na sessão. Com explicação pessoal, ao vereador Sr. Luciano Roberto Pinto Faísca. Gostaria de agradecer pelos vereadores que votaram favorável, mas eu nunca fui candidato a prefeito, eu nunca fiz baixo de 50 votos, mas faz parte, muito obrigado. Com a palavra a observação de animal. Bom, como eu não quis aumentar agora, eu só vou falar um detalhinho. Tudo que nós bebe hoje é luxo. Tudo. Internet, luz. A única coisa que nós não temos de luxo é água. Porque vocês todos, nós, eu vivi dentro de Mauá, do lado da Serraria São Lucas, 5 longos anos só com água. Não tinha luz, não tinha internet, não tinha telefone, não tinha uma bicicleta lá em cima, nem um cachorro chutar na bunda dele. Nós bebe, mas sem água nós não bebe. Se teve aumento, é porque teve a inflação, é porque teve um punhado de gente muito mais inteligente, muitos por aqui, para fazer essa lei e esse aumento. É só isso que eu quero dizer. Como não temos mais ninguém inscrito na explicação pessoal, declaro a sessão encerrada. Quero agradecer mais uma vez a presença de todos os senhores que estão presentes, aos vereadores, pela discussão no plenário. Quero agradecer uma vez ao Luciano, que sempre está presente na sessão. Quero agradecer ao Danilo também. E sempre fica o convite a todos os senhores para participarem da nossa sessão. Como não temos mais nada a debater na sessão, declaro a sessão encerrada. Uma boa noite a todos.